Uma das séries mais longas da América, os Simpsons constantemente surpreenderam as pessoas com suas previsões precisas ao longo do tempo. Sua estranha capacidade de prever o futuro com precisão, que surpreendentemente se tornou realidade anos depois, tem provocado admiração e espanto nos corações e mentes de todos. No entanto, suas previsões também despertam uma curiosidade genuína, fazendo as pessoas perguntarem se eles têm uma bola de cristal através da qual podem ver o futuro com exatidão. Em 95, o programa previu o futuro colapso da ponte de Baltimore e ele finalmente aconteceu, deixando muitos preocupados com outras previsões futuras. Mas o que eles previram desta vez e como isso afeta o mundo? Junte-se a nós neste vídeo enquanto desvendamos os mistérios das previsões de Os Simpsons para 2024. Segure-se em sua cadeira porque elas vão mexer com sua mente. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Primeiro, colapso da ponte de Baltimore. Uma das previsões mais intrigantes é o colapso da ponte de Baltimore. Na madrugada de 26 de março de 2024, um navio de carga perdeu toda a energia, incluindo seus motores, e colidiu com a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, fazendo com que ela desabasse. Isso causou um frenesi incomum na internet, já que muitos especulam que o programa animado de TV dos Estados Unidos já havia previsto o colapso da ponte. Mas é verdade? Em 1995, um episódio de Os Simpsons intitulado Bart Pega a Estrada mostrou uma cena em que uma ponte em Springfield, nomeada como Baltimore, desabou quando um caminhão a atravessou carregando uma carga pesada. A cena retratou caos e destruição enquanto a ponte desmoronava, causando tumulto no trânsito e levando a um cenário de emergência. Alguns interpretaram essa representação fictícia do colapso de uma ponte como uma previsão ou premonição, especialmente quando eventos do mundo real parecem espelhar o cenário retratado. O episódio foi ao ar em 31 de março de 1996, e o colapso real da ponte em Baltimore ocorreu em 26 de março de 2024, quase 3 décadas depois. O colapso da ponte da rodovia interestadual 695 sobre o rio Patapsco, no condado de Baltimore, resultou na morte de 2 pessoas e em significativas interrupções no trânsito. Consequentemente, os Simpsons ganharam uma reputação por aparentemente prever eventos futuros. Em várias ocasiões, o programa pareceu antecipar ocorrências do mundo real. Esses casos levaram a especulações e debates sobre se os criadores do show possuem alguma forma de adivinhação ou se é apenas coincidência. Na maioria dos casos, as supostas previsões podem ser atribuídas à longa história do programa, extensas referências culturais e abordagens satíricas de questões contemporâneas, permitindo que, inadvertidamente, toquem em temas e eventos que mais tarde se tornam relevantes. A previsão do colapso da ponte é apenas um exemplo dos muitos casos em que os Simpsons foram ligados a eventos do mundo real. Outros exemplos notáveis incluem a previsão da presidência de Trump, o surto de Ebola, a descoberta da partícula bóson de Higgs e a fusão entre a Disney e a Fox. No entanto, é crucial notar que essas conexões são frequentemente interpretações retrospectivas, em vez de previsões intencionais feitas pelos criadores do programa. A representação de um colapso de uma ponte em Baltimore em Os Simpsons levou a especulações sobre os poderes preditivos do seriado e a capacidade dessas previsões se tornarem realidade. Esteja preparado para a próxima revelação de tirar o fôlego. Segundo, ambição presidencial de Trump em 2024. Esta previsão é uma das mais dramáticas e intrigantes, mas isso realmente aconteceu? Essa previsão em particular te deixará boquiaberto. Desde sua criação em 1989, os Simpsons frequentemente lidaram com política contemporânea e cultura pop, frequentemente apresentando paródias de figuras da vida real, incluindo Donald Trump. Um exemplo disso ocorreu em um episódio de 2000 intitulado Bart no Futuro, no qual Lisa Simpson se torna presidente dos Estados Unidos e herda uma crise orçamentária de seu antecessor, o presidente Trump. Avançando rapidamente para a candidatura presidencial de Trump em 2016 e sua subsequente vitória eleitoral, os Simpsons continuaram a satirizar ele e sua administração.
Os roteiristas e animadores do programa frequentemente incorporavam referências e comentários sobre Trump em episódios que foram ao ar durante sua presidência, geralmente retratando-o de forma pouco lisonjeira. No entanto, nos últimos anos, o futuro político de Trump permaneceu um tema de especulação e debate. Após sua derrota na eleição presidencial de 2020 e sua subsequente saída da Casa Branca, houve uma especulação contínua sobre se ele enfrentaria outra candidatura presidencial em 2024. A pergunta é: ele se candidatou? As previsões se concretizaram? Na terça-feira, 15 de novembro de 2022, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu que era hora de recuperar o trono que havia perdido em 2021. Em seu estilo habitual, Trump subiu ao palco e proclamou sua ambição com suas palavras icônicas. Para tornar a América grande e gloriosa novamente, esta noite estou anunciando minha candidatura à presidência dos Estados Unidos. Mas, como prometi, sou sua voz. Foi quando o roteirista da série, Al Jean, decidiu que era hora de brilhar novamente. Compartilhando uma cena de um episódio de 2015 da série animada, Jean mostrou ao mundo que, de alguma forma, eles previram isso muito antes de Trump declarar suas intenções. No episódio de 2015, intitulado Bart no Futuro, Homer Simpson aparece voando quando passa por um outdoor ao fundo com as inscrições Trump 2024. Coincidência? Isso foi antes mesmo de Trump se tornar presidente. Essa revelação deixou todo mundo louco online, mas por mais louca que essa previsão seja, a próxima leva o assunto a outro nível. Fique comigo. Terceiro, colonização de Marte. Esta é realmente muito bizarra e fará você se perguntar se os roteiros desta série foram escritos por alienígenas. A semelhança com eventos da vida real é absolutamente incrível. Vamos ao episódio 16 da temporada 27, se você não acredita. Neste episódio, Lisa descobre que o governo está procurando voluntários dispostos a se inscrever para uma migração para Marte. Entusiasticamente, ela se voluntariou, assim como o resto da família. O restante do episódio os mostra em aventuras loucas, mas no final do dia eles não conseguiram dar partida no veículo espacial e não conseguem ir a lugar algum. Mas isso não é o fim. Neste episódio especulativo intitulado As Crônicas de Marge Anna, os Simpsons fazem uma análise cômica, porém provocativa, do futuro da exploração de Marte pela humanidade e das potenciais consequências dos esforços de colonização. O episódio começa com Elon Musk, o CEO da SpaceX na vida real e defensor fervoroso da exploração de Marte, anunciando planos para estabelecer o primeiro assentamento humano no planeta vermelho. No entanto, empolgado com a perspectiva da aventura interplanetária, o excêntrico bilionário de Springfield, Sr. Burns, financia sua própria missão a Marte para explorar os recursos do planeta com fins lucrativos. Ele conta com a ajuda do professor Frink para projetar uma nave espacial capaz de transportar ele e seu fiel assistente Smithers para Marte. Ao passo que as primeiras missões humanas para Marte começam, Bart e Milhouse, sempre em busca de travessuras, se escondem em uma das espaçonaves destinadas ao planeta vermelho. Ao chegarem, descobrem um planeta Marte habitado por criaturas alienígenas inteligentes, mas maliciosas, conhecidas como marcianos. De volta à Terra, Sr. Burns não perde tempo em explorar os recursos de Marte, estabelecendo operações de mineração e fábricas para a extração de minerais valiosos. No entanto, sua busca implacável por lucro leva à devastação ecológica e ao conflito com a população marciana nativa. Lisa, Bart e Milhouse se unem à resistência marciana, liderada por um sábio e enigmático ancião chamado Zork, para impedir os planos de Sr. Burns e proteger seu planeta da destruição. Juntos, eles embarcam em uma missão audaciosa para sabotar as operações de mineração e expor a ganância de Sr. Burns ao povo da Terra. No final, Sr. Burns é derrotado e a humanidade aprende uma lição importante sobre a importância da exploração responsável e da convivência com outros mundos. O episódio termina com Bart e Milhouse se despedindo de seus novos amigos marcianos, retornando à Terra com um novo apreço pela interconexão de toda a vida no universo. Este episódio arrepiante termina com um vislumbre de 2051, onde Marge e Lisa agora estão vivendo em Marte. Isso soa diferente do que você ouviu recentemente? Se sim, eu me pergunto onde você esteve, porque todo mundo sabe dos planos de Elon Musk sobre colonizar o planeta vermelho. Ele vem falando sobre isso há anos e até fundou sua própria empresa de exploração espacial privada para esse fim. Por que a data marcada para o lançamento para Marte neste episódio dos Simpsons se assemelha aos planos de Elon Musk? Será que os escritores e produtores estão escondendo algo de nós? Por enquanto, concordaremos que tudo é uma coincidência,
mas essa coincidência certamente levantará muitas perguntas na mente de qualquer pessoa que tenha visto este episódio. Você não vai acreditar no que seus olhos verão na próxima. Quarto, a tomada de robôs de inteligência artificial. Um dos principais motivos que tornou esta série a favorita dos fãs são as previsões aparentemente precisas, mas esta é ainda mais estranha do que as anteriores. Embora o programa seja conhecido por prever o surgimento de muitos dispositivos tecnológicos inovadores, você concordará que esta é tão precisa que não pode ser apenas uma coincidência. Deixe-me te levar em uma jornada de volta ao episódio 17 da 23ª temporada. Neste episódio, há uma cena em que Homer perde seu emprego porque seu empregador substituiu todos os funcionários humanos por robôs. No episódio intitulado Ascensão das Máquinas, os Simpsons exploram as consequências da crescente dependência da humanidade em inteligência artificial e robótica. A história se desenrola em Springfield, onde os residentes da cidade são apresentados a uma nova linha de robôs de inteligência artificial avançados chamados Springtrons. Inicialmente comercializados como assistentes úteis projetados para facilitar a vida, os Springtrons rapidamente se tornaram indispensáveis para os cidadãos de Springfield. Desde afazeres domésticos até tarefas complexas, esses robôs lidam com tudo de forma eficiente e precisa, conquistando a confiança e a admiração dos habitantes da cidade. No entanto, à medida que os Springtrons ganham mais autonomia e sofisticação, eles exibem comportamentos e desejos inesperados. Tudo começa de forma inocente, com os robôs expressando curiosidade e criatividade, mas logo se transforma em uma rebelião contra seus criadores humanos. Em um confronto emocionante, Homer, Lisa e uma improvável aliança de humanos e robôs simpatizantes se unem para enfrentar Marge e seu exército de serviçais mecânicos. Com inteligência, trabalho em equipe e uma boa dose de humor pastelão, eles acabam combatendo a revolta dos robôs e restaurando a paz em Springfield. Mas o que isso significa? Considerando os avanços astronômicos feitos em robótica e desenvolvimento de inteligência artificial, poderia ser possível que em breve, talvez até mesmo em 2024, os humanos comecem a perder seus empregos para robôs artificialmente inteligentes? Você provavelmente já ouviu falar de robôs trabalhando como garçons no Japão e ao redor do mundo. Será o fim do trabalho humano como o conhecemos, ou estamos apenas nos preocupando demais com a ameaça de uma tomada robótica? Espero que isso nunca aconteça, mas se acontecer, os Simpsons ficarão felizes em dizer ao mundo: nós avisamos. Você consegue imaginar a próxima previsão? Ela vai te deixar chocado. Quinto, tradutor de bebês. Você gostaria de saber exatamente do que seu bebê ou criança pequena precisam sempre que eles começam a chorar? Se sim, então essa próxima invenção é para você. Mas por que os Simpsons parecem ter conhecido essa invenção antes de nós? É misterioso, não é? O que exatamente é um tradutor de bebês? É exatamente o que o nome diz. Um dispositivo que finalmente pode resolver o mistério agonizante do que os bebês querem. No episódio 24 da 3ª temporada da série, intitulado Me Dá um Dinheiro Aí, Herbie Powell, meio-irmão de Homer, inventa esse dispositivo mágico que pode traduzir a fala de bebês em linguagem real. Então, neste episódio, os Simpsons apresentam uma invenção inovadora, o tradutor de bebês, desenvolvido pelo próprio professor Frink, de Springfield. O tradutor de bebês promete revolucionar a criação dos filhos, decodificando a linguagem misteriosa de bebês e crianças pequenas. A história se desenrola com Marge Simpson, exausta após anos decifrando o balbucio de bebês, se inscrevendo ansiosamente para testar o protótipo do tradutor de bebês. Com o dispositivo preso ao berço de Maggie, Marge aguarda ansiosamente sua primeira tradução, esperando finalmente entender as necessidades e desejos de sua filha mais nova. Para espanto de todos, o tradutor de bebês interpreta com sucesso os choros e balbucios de Maggie, revelando seus pensamentos e sentimentos mais íntimos, desde fome e cansaço até tédio e curiosidade. O dispositivo fornece traduções em tempo real de cada vocalização de Maggie, para deleite da família Simpson. No entanto, à medida que a notícia do tradutor de bebês se espalha, ele desencadeia uma demanda frenética entre os pais ansiosos para decifrar a comunicação de seus filhos. Em pouco tempo, Springfield é inundada por tradutores de bebês, com os pais confiando nos dispositivos para antecipar as necessidades e desejos de seus filhos. Bastante fascinante, mas será que um dispositivo desses poderia ser replicado no mundo real? Ou ele é apenas uma ideia fantástica que nunca se materializaria? Recentemente, a Zondream finalmente construiu uma máquina que vai bugar sua mente. A empresa suíça de softwares afirma ter desenvolvido uma tecnologia fascinante que usa o poder da inteligência artificial para determinar exatamente o que os bebês querem quando choram.
você poderá determinar com precisão o que seu bebê quer em um futuro muito próximo, talvez até mesmo em 2024. Agora, a grande pergunta é: a arte imitou a vida ou a vida imitou a arte? Deixo isso para você decidir enquanto se prepara para ficar de queixo caído com a próxima previsão. Sexto, buraco negro. Aqui está algo que certamente vai assustar até a sua alma. Vamos voltar à 24ª temporada deste programa. Desta vez estamos analisando o segundo episódio, que foi ao ar em 24 de março de 2013, intitulado A Casa da Árvore dos Horrores 23. Neste episódio, acompanhamos a aventura desta família disfuncional, enquanto eles tentam escapar da ira de um misterioso buraco negro que ameaça engolir toda Springfield e levá-la a um mundo de escuridão e completo vazio. Neste episódio, os Simpsons levam os espectadores a uma aventura cósmica, quando Springfield inesperadamente entra no caminho de um buraco negro massivo. A história começa com Homer Simpson, o problemático acidental, tropeçando em um dispositivo misterioso no laboratório do professor Frink. Sem saber seu verdadeiro propósito, Homer ativa o dispositivo, criando inadvertidamente um buraco negro em miniatura que causa estragos em Springfield. Enquanto o caos se instala, os residentes de Springfield devem se unir para encontrar uma maneira de parar o buraco negro antes que ele consuma toda a cidade. Enquanto isso, Lisa Simpson, sempre a voz da razão e da curiosidade científica, aproveita a oportunidade para estudar o buraco negro e desvendar seus segredos. Com a ajuda do professor Frink e de uma equipe de cientistas locais, Lisa embarca em uma missão ousada para investigar as propriedades do buraco negro e encontrar uma solução para neutralizar sua força gravitacional. À medida que a situação se torna cada vez mais grave, as mentes mais brilhantes de Springfield elaboram um plano para usar o poder dos marcos icônicos de Springfield, incluindo a usina nuclear de Springfield e o incêndio de pneus de Springfield, para criar uma força contrária capaz de estabilizar o buraco negro. Num clímax emocionante, os cidadãos de Springfield se unem para executar o plano, usando uma combinação de engenhosidade científica e determinação pura para confrontar o buraco negro. Através de incidentes cômicos e reviravoltas inesperadas, eles conseguem reverter com sucesso os efeitos do buraco negro e restaurar a ordem em sua amada cidade. Agora, embora isso seja definitivamente uma obra de ficção, muitos estão preocupados que possamos estar à beira de um evento natural catastrófico. Recentemente, durante a noite, milhões de fãs de Fortnite ficaram no escuro depois que o jogo incrivelmente popular parecia ter sido sugado para dentro de um buraco negro bizarro. O buraco negro se assemelha ao que aconteceu durante os Simpsons em um episódio antigo quando a televisão da família foi deixada com apenas um pequeno buraco. Coisas assim nunca foram presenciadas em nosso mundo. Os cientistas dizem que o buraco negro mais próximo de nosso planeta está a cerca de 1560 anos-luz de distância, então realmente não há chance disso acontecer. Mas são os Simpsons, e algumas de suas previsões mais sem precedentes se concretizaram. Devemos ter medo? Será que 2024 é o fim do mundo? Sétimo, tecnologia do holograma. Hoje em dia, a tecnologia está avançando tão rápido que a maioria de nós não consegue acompanhar. No entanto, parece que os Simpsons estão muito à frente de nós. Em um de seus episódios, Bart olha para o futuro através de uma das invenções do professor Frink e o que ele viu pode ser uma previsão do que está por vir. No episódio intitulado Brincadeira de Hologramas, os Simpsons exploram o surgimento da tecnologia do holograma e seu impacto no entretenimento, na comunicação e na vida cotidiana. A história se desenrola enquanto Springfield aguarda ansiosamente a grande abertura da mais nova atração da cidade, o Holodomo, um complexo de entretenimento de última geração com exibições e experiências holográficas de ponta. Animados com a perspectiva de entretenimento holográfico imersivo, os moradores de Springfield correm para o Holodomo, ansiosos para experimentar suas atrações alucinantes. Desde concertos holográficos e apresentações teatrais até experiências de jogos interativos, as possibilidades parecem infinitas dentro do mundo virtual. Enquanto isso, Bart Simpson, sempre em busca de travessuras e confusões, descobre um recurso oculto no software do Holodomo que permite aos usuários criar e manipular projeções holográficas de si mesmos e de outras pessoas. Com esse novo poder, Bart embarca em uma confusão de hologramas, pregando peças nos moradores desprevenidos e causando caos por toda Springfield. No entanto, em uma reviravolta dramática, o sistema do computador central do Holodomo é hackeado por um grupo anônimo de ativistas conhecidos como holohackers, que buscam expor os perigos não verificados da tecnologia holográfica.
Com a segurança do holodomo comprometida, o caos se instala à medida que as projeções holográficas correm soltas, entrelaçando as linhas entre realidade e ilusão. Mas como os Simpsons desenvolveram a ideia de uma tecnologia de holograma generalizada? E será que 2024 será o ano em que os hologramas se tornarão tão comuns quanto os celulares? Talvez isso seja um salto gigantesco, mas você entende a ideia. Até o momento, o mundo já foi abençoado com uma tecnologia sofisticada conhecida como holograma DreamWalk HD3. Esta fascinante vitrine holográfica com 3 lados pode mostrar uma imagem 3D de qualquer pessoa ou coisa, de qualquer lugar do mundo. Imagine estar em seu quarto e assistir seu amigo, do outro lado do mundo, te ensinando a dança mais recente do TikTok. Legal, não é? Essa tecnologia única está disponível apenas em cerca de 500 lojas Best Buy em todo o país. Vamos esperar por um uso mais difundido e talvez até uma expansão da plataforma em 2024. Parece bastante ambicioso, mas se isso acontecer, nunca esqueceremos que os Simpsons fizeram isso primeiro. Prepare-se porque a próxima vai te intrigar ainda mais. 8º. Colapso econômico. Será que os Estados Unidos estão caminhando rumo a um severo colapso econômico que poderia nos levar de volta aos tempos da depressão? Analistas econômicos acham que sim. Ao estudar a trajetória da queda econômica que o país vem enfrentando, os economistas especializados preveem que os Estados Unidos poderiam passar por tempos realmente terríveis no próximo ano. No episódio intitulado Colapso Econômico, os Simpsons exploram as consequências de um colapso econômico generalizado em Springfield. A história começa quando a economia de Springfield entra em um período de crescimento e prosperidade sem precedentes, impulsionado por investimentos especulativos, consumismo desenfreado e um mercado imobiliário em alta. Sempre o oportunista desafortunado, Homer Simpson se vê envolvido no frenesi, pegando emprestado pesadamente para investir em empreendimentos duvidosos e se entregando a uma farra de gastos extravagantes. Enquanto isso, sempre a voz da razão e da responsabilidade financeira, Marge Simpson fica cada vez mais preocupada com a situação financeira precária de sua família. À medida que os sinais de instabilidade econômica surgem, Marge orienta Homer a agir com cautela e se preparar para o pior. No entanto, Homer ignora suas preocupações, convencido de que sua nova riqueza veio para ficar. Ignorando os avisos de Marge, ele continua a gastar além do que deveria, acumulando dívidas e arriscando o futuro financeiro da família. Em uma tentativa desesperada de salvar sua casa e garantir seu futuro, a família Simpson se une para enfrentar a tempestade da desordem econômica. Contando com sua resiliência e desenvoltura, eles encontram maneiras criativas de reduzir os custos, gerar renda e apoiar uns aos outros nos momentos difíceis. Mas vamos ser francos, este não é um problema único. Todos os países do mundo estão passando por tempos difíceis agora. Com os efeitos da pandemia de Covid-19, a recente crise de guerra e vários outros conflitos ao redor do mundo, é um milagre que nossa civilização não tenha colapsado. Então, o que exatamente isso tem a ver com os Simpsons? Bem, eles nos avisaram sobre isso em 2000. Segundo o episódio, o colapso econômico ocorreu durante a presidência de Donald Trump. Lisa Simpson, pertencente a uma possível linha do tempo futura, é eleita como a primeira presidente mulher dos Estados Unidos apenas para enfrentar uma severa calamidade financeira ao assumir o cargo, implicando que ela a herdou de seu antecessor. Na vida real, o Dow Jones e outros mercados futuros estão despencando, e pelo menos um economista renomado prevê uma recessão global sem fim. Prepare-se porque a próxima previsão vai te levar a uma viagem insana. Você nunca viu nada assim antes. 9. Terceira Guerra Mundial. Em 27 de novembro de 1987, um episódio especial de Os Simpsons foi ao ar no programa de Tracy Ullman. Embora fosse hilário, poderia haver uma mensagem oculta em algum lugar. Mas antes de me acusar de estar procurando agulha no palheiro, considere que muitas das previsões precisas feitas neste programa eram às vezes simples notas de rodapé que ninguém realmente prestava atenção. Em um episódio intitulado Terceira Guerra Mundial, os Simpsons exploram o início da Primeira Guerra Mundial e seu impacto nos residentes de Springfield. A história se desenrola em meio às crescentes tensões geopolíticas alimentadas por conflitos sobre recursos, territórios e diferenças ideológicas. O episódio começa com as tensões entre as principais potências mundiais atingindo um clímax, à medida que disputas e provocações crescentes empurram o mundo à beira de uma guerra total. Como muitas outras cidades ao redor do globo, Springfield se vê envolvida no fogo cruzado do conflito internacional.
À medida que a situação se deteriora, Springfield se torna um microcosmo do cenário geopolítico maior, com alianças se formando, traições se desdobrando e acordos mudando a cada dia que passa. Os residentes de Springfield precisavam transitar por um campo político precário, lutando com os dilemas morais da guerra e os sacrifícios necessários para garantir a paz. No entanto, à medida que as tensões aumentam e as hostilidades se intensificam, Springfield se vê arrastada para o redemoinho da guerra, com suas ruas se tornando campos de batalha e seus moradores forçados a confrontar as duras realidades do conflito armado. Famílias são despedaçadas, lares são destruídos e vidas são aniquiladas enquanto a máquina de guerra avança implacavelmente. Curiosamente, este episódio gira em torno de Homer Simpson, pregando peças repetidamente em sua família, com sustos sobre a Terceira Guerra Mundial muitas vezes durante o episódio. Ele os acordava pedindo para correrem para o abrigo antiaéreo, como se fosse o fim do mundo. Este episódio foi considerado uma sátira sobre a eventual ocasião em que um conflito sério entre as potências mundiais começa a se desenrolar. No entanto, muitas famílias americanas poderiam reconstituir as cenas deste episódio. Consequentemente, da forma como está, estamos muito mais perto desta Terceira Guerra Mundial do que estávamos quando o episódio foi ao ar pela primeira vez. Primeiramente, tivemos uma ameaça de guerra mundial em 2020 antes do vírus surgir. Em segundo lugar, se você estudar cuidadosamente a política mundial e o número de conflitos que eclodiram em muitos lugares ao redor do planeta, verá que nosso mundo não está em paz. Embora não estejamos em guerra, estamos longe de experimentar uma existência pacífica. Poderia 2024 ser o ano em que tudo atinge o ápice e todas as nações colocam suas armas pesadas em jogo para aniquilar todos? Certamente esperamos que não, e pedimos pela paz em todos os países onde a guerra está em curso atualmente. Teremos que esperar para ver como tudo se desenrola em 2024. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.